Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro nesses tempos diferentes que nós estamos começando a viver no Brasil. Isso porque você que está sempre antenado aqui no nosso portal e em outros canais progressistas, você já percebeu que na medida que a gente conseguisse afastar dos debates centrais aqui no nosso país, essa gente insana, essa gente criminosa que fez tanto mal ao nosso país, e à nossa sanidade física e à nossa sanidade mental, nós conseguiríamos olhar para os problemas concretos de maneira mais próxima, de uma maneira mais aguçada. Fato esse que a gente não conseguiu em tempos passados, porque nós estávamos o tempo todo atraídos por essa insanidade que governava o Brasil e principalmente os debates públicos no nosso cotidiano, né? Hoje eu quero trazer aqui para vocês já um fato que ilustra que é possível a gente começar a olhar para algumas coisas concretas que estão acontecendo aqui no Brasil, que, no entanto, estão sofrendo uma adulteração, uma perversão da realidade para se fazer aqui no Brasil aquilo que a gente chama de ativismo político dos grandes veículos de comunicação. Ativismo político e econômico. O que quer dizer isso? Eles tentam todos os dias, tentam não, né? Eles fazem isso todos os dias. É uma espécie de doutrinação permanente dos espectadores, dos telespectadores e, por conseguinte, da sociedade que é alcançada por esse tipo de ativismo, de que o modelo econômico melhor para o nosso povo, o modelo econômico para o nosso país, as contas públicas, o direcionamento do ministro da Economia, etc, 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 tem que obedecer o receituário que eles colocam todos os dias nos telejornais. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma sequência de imagens e de informações para a gente entender melhor o que eu estou dizendo aqui e também trazer uma linha auxiliar desse vigarismo, né, desse discurso, que é feito por ainda esses remanescentes extremistas e que são verdadeiros vigaristas e que eu vou mostrar aqui para vocês. Antes de mais nada, é sempre importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. A gente começar aqui com o Jornal Nacional de ontem. Olha como é que as coisas são passadas assim de uma maneira muito palatável, né? Com as vozes muito bem organizadas, vozes dóceis que passam assim muita credibilidade e tranquilidade, né? O cidadão que está desguarnecido, ele dificilmente ele coloca em dúvida se aquilo que está sendo colocado, aquilo que está sendo transmitido de uma forma tão dócil, professoral, tão amigável, se aquilo de fato tem alguma coisa que está escondendo uma verdade, né? Vamos ver aqui o que disse aqui o apresentador do Jornal Nacional, o Heraldo, vamos ver lá. O Jornal anunciou uma previsão de números piores nas contas públicas do Brasil esse ano e recomendou que o governo brasileiro faça um esforço fiscal mais ambicioso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou em Washington ao lado do ministro da Economia da França, do ministro das Finanças do Quênia e da diretora do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, do painel Novos Desafios na Tributação Internacional. Na presidência do G20, o Brasil tem como prioridade apresentar uma proposta para taxar os super ricos. Haddad afirmou que está trabalhando numa declaração de apoio do grupo à proposta. Bom, e aí é o seguinte, o FMI alertou que o Brasil precisa cortar gastos, precisa ter uma austeridade fiscal melhor, superior da que está sendo praticada hoje no Brasil. Então tem que cortar. Cortar do orçamento, mas cortar aonde? O Fundo Monetário Internacional diz, olha, o Brasil precisa cortar o que se paga com juros, o que paga para a ciranda financeira, o que está pagando para banqueiros no Brasil e fora do nosso país, para abutres econômicos. Eles falam isso? Não. Isso aí não é objeto de nenhum questionamento, mas é um fato importante que existe, porque ele consome a maior parte da riqueza do nosso país.
A maior parte do orçamento do Brasil não vai para a educação, não vai para a saúde, não vai para saneamento básico, não vai para salários de servidores públicos, não vai para o serviço público de uma maneira geral, não vai para investimentos no bem-estar do povo brasileiro. É simplesmente o dinheiro que é arrancado e é mandado exatamente para essa ciranda financeira que jamais sofreu algum tipo de questionamento. É por isso que eu me somo aqui a outras pessoas, como a professora Maria Lúcia Fatorelli, na denúncia permanente desse modelo, que não é questionado aqui no nosso país, né? Aí segue aqui a matéria. Vamos pegar aqui se o áudio está legal. Vamos lá. Fala, Heraldo. A decisão de afrouxar o que era visto como esforço importante de acerto das contas públicas não caiu nada bem. Gerou consequências que, segundo vários economistas, podem ir além do aumento imediato do dólar e dos juros de longo prazo. A revisão foi anunciada na segunda-feira no projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviado ao Congresso. Até então, o objetivo era ter déficit zero em 2024, ou seja, equilíbrio perfeito entre receitas e despesas. Bom, o equilíbrio entre receita e despesa é um mantra, né, que vai se utilizando. Tem que se fazer isso sempre. Na sua casa você faz isso, enfim, mas nem sempre na sua casa você consegue esse equilíbrio, né? Você está sempre ali também trabalhando para chegar até o fim do mês e joga para frente algumas situações, vai girando ali o orçamento da sua casa, mas uma coisa não falta, né? Você jamais se desguarnece com o essencial da sua casa, da existência da sua família, do bem-estar da sua família. As outras coisas supérfluas, né? Você vai trabalhando, você vai empurrando, você vai cortando, vai deixando de ter, não é? Enfim, mas esse é o mantra que se coloca. Mais à frente, a matéria apresenta sempre, como eles fazem, né? Profissionais, especialistas, economistas, para dar credibilidade nessa lógica que eles fazem como uma tutela diária pelos veículos de comunicação, né? De que o orçamento do nosso país precisa ter cortes, mas cortes aonde, né? Juros, nós já vimos que eles não tocam nessa questão. Então, o que poderia ser cortado? Na matéria, vai se colocando uma série de especialistas e, dado momento, eles colocam lá o Maílson da Nóbrega, que diz o seguinte: o problema é que o Brasil tem uma parte do orçamento que já é carimbado, é um orçamento vinculado, é uma despesa obrigatória. É uma receita, né, que é colocada obrigatoriamente em algumas áreas. Isso tem que acabar. Mas eu pergunto para você, quais são as áreas do nosso país que o orçamento é obrigatório? Principalmente saúde, educação e previdência social. Então, quer que se corte exatamente em situações que beneficiam ou que atenuam os problemas e as desigualdades sociais aqui no nosso país? É muito banditismo, né? Mas isso vai sendo passado para o telespectador de uma maneira muito suave. Vamos pegar aqui mais um trecho dessa matéria? Vamos pegar, acho que tem um especialista aqui. Desses gastos. É muito difícil cortar gasto no Brasil. Você tem que fazer diminuir o crescimento do gasto. Então, quando o governo decidiu por uma política de aumento real do salário mínimo, ele decidiu por acelerar o crescimento do gasto. Quando o governo decidiu reindexar as despesas mínimas de saúde e educação à variação da receita, ele decidiu por acelerar o crescimento do gasto. A gente não pode fazer isso, a gente tem que impedir essa aceleração do crescimento. Então, vejam só, né? O governo fez muito ruim em aumentar o salário mínimo e aumentar também despesas com saúde. Então, o especialista aqui, convidado, né? Ele está dizendo que tem que cortar, né? Enfim, ao mesmo tempo, os veículos de comunicação eles não criticaram, aliás, muito pelo contrário, né, o aumento da carga tributária do nosso país, que é acarretado pela isenção tributária que grupos poderosos como o Grupo Globo recebeu com aquele papo furado da isenção, né, da folha de pagamentos, né, a desoneração da folha de pagamentos, enfim, que beneficiou grupos específicos, porque o discurso era, olha, desonerando a folha, nós podemos empregar mais, nós podemos investir mais.
uma mentira bandida, né? Porque esse discurso se aplicaria a qualquer assunto dentro de uma lógica industrial comercial. Olha, se baixar pela metade o custo da minha energia elétrica, eu vou contratar mais funcionários. Se baixar o custo da minha água e esgoto, eu contrato mais funcionários. Se baixar o preço do meu combustível especificamente, eu também contrato mais funcionários. Se eu não pagar imposto nenhum, eu contrato mais funcionários. Então é uma lógica, só que é o seguinte, é uma lógica perversa, porque ela faz com que uma parte da sociedade seja tributada de uma forma mais intensa justamente para aliviar a desoneração de impostos da outra área, né? Sobre esse aspecto, não se fala nada, né? Por que o jornalismo midiático aí não falou, olha, é uma coisa que é um contrassenso você dar algum tipo de benefício a grupos poderosos para não pagarem para a Previdência Social, porque quem acaba arcando com isso é o orçamento público de todos, né? Bom, aí segue aqui, para fechar esse assunto, a Renata Vasconcelos falando de um projeto de emenda constitucional que foi encaminhada pelo Rodrigo Pacheco, que eles não citam o nome, que visa dar um reajuste acima da inflação de 5% a cada 5 anos para magistrados e pessoas do meio jurídico, né? Vamos ver aqui como é que a matéria foi colocada. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que garante aumento de 5% a cada 5 anos nos salários de juízes, promotores, ministros e conselheiros dos tribunais de contas, inclusive aposentados e pensionistas. O texto estabelece ainda que esse valor fica fora do limite imposto pelo teto do funcionalismo público, que hoje é de R$ 44 mil. A proposta vai agora para o plenário do Senado e depois da Câmara. E aí é o seguinte, eles não colocam especialistas falando, não tem ninguém falando que o impacto que vai ter no orçamento da União, que o governo está estimando em 42 bilhões de reais. Não se traz especialistas para se falar da iniquidade que é isso, do impacto que isso terá também nas carreiras jurídicas de todos os estados aqui no nosso país, porque se reajusta salários, né, ou se dá aumento para salários para promotores, juízes, enfim, o corpo jurídico federal, né, Advocacia Geral da União, Defensoria Pública da União, Polícia Federal, enfim, todos os estados acompanham esse tipo de lógica, que você eleva os vencimentos dessas classes, né? E aí todos procuram uma isonomia que conseguem sempre. Com detalhe, né? Isso ultrapassa o teto constitucional, ou seja, todos esses profissionais ganhariam acima do que a Constituição determina, ou seja, o maior salário deveria ser equiparado ao do presidente da República, e para dar uma de Miguel, uma de João sem braço, não, mas isso não fere o orçamento, que nós estamos colocando isso fora do orçamento. Sim, mas o dinheiro vai vir de onde? Vai se plantar capim e vai nascer dinheiro? Então, gente, esse é um tipo de ativismo que é um ativismo bandido, né? Não tem como a gente falar de outra maneira. E por falar em ativismo bandido, aqui a criatura do Silas Malafaia está dizendo aqui que todos os religiosos têm que ir para a manifestação que eles estão promovendo para o dia 21 de abril, porque isso é uma defesa das religiões. As religiões têm que defender ali, no final da história, defender o Bolsonaro, né? E aí se faz essa patifaria de dizer que é uma luta contra a censura, que o Brasil está vivendo uma censura muito grande e que, se isso não for interrompido, que depois as religiões também vão entrar, vão cair no brejo, né? Agora eu pergunto para você, senhor Silas, o senhor está se comportando como aquele cara que come um banquete todo dia, ele come do bem e do melhor. Aliás, o senhor pode fazer isso, né? Dinheiro para isso o senhor tem. Só que o senhor, toda vez que está no banquete, o senhor está dizendo para as pessoas que estão vendo o senhor comer no banquete, se chafurdar ali nas guloseimas, né? O senhor dizer, olha, é o seguinte, eu não estou podendo comer tudo o que eu quero, porque o ministro Alexandre de Moraes está fazendo um cerceamento. Estamos sendo cerceados. Faça alguma coisa. Vocês estão vendo aqui, olha, eu não estou conseguindo comer. Isso que vocês estão vendo aqui é uma ilusão. Eu não tenho liberdade para comer absolutamente nada. Gente, se o Brasil tivesse um cerceamento de opinião, como diz o Sr. Silas Malafaia, a primeira coisa que aconteceria no Brasil é justamente ele não ter espaço para poder falar tudo que ele está falando. Ou então ele é um grande covardão, ele não está falando tudo que ele quer, não? Ou vocês acham que ele está deixando, ele tem alguma coisa a mais para falar, alguma agressão a mais para fazer contra as instituições, contra o ministro Alexandre de Moraes? Enfim, só que ele ainda não foi apanhado em estrutura formal
de golpe aqui no nosso país. Ele ficou muito nos bastidores. Mas, quem sabe, né? Temos inquéritos aí que estão apurando responsabilidade. Se tiver uma conexão direta com tudo aquilo que ele fez no passado e as condenações que vão acontecer, ele também vai ter que ser responsabilizado como qualquer cidadão aqui no nosso país, né? Então, gente, é muita vigarice, é muita hipocrisia, olho aberto nessas abordagens todas, porque tem um ativismo aí para iludir o cidadão, iludir a sociedade, enfim. Mas agora a gente está afastando os criminosos, estamos conseguindo olhar um pouco melhor para essas situações, né? Eu fico aqui, um grande abraço, olho vivo nas vigarices e naquilo que você anda assistindo por aí, tá bom? Grande abraço, tchau!